Fala galera! Pessoal, nessa aula vamos dar continuidade ao estudo das propriedades das raízes. Então vamos começar aqui pela propriedade número 3, que é a propriedade do expoente do radicando igual ao índice. Isso mesmo, né? Você tem um radicando dentro da raiz, o expoente desse radicando igual ao índice dessa raiz. Olha só, se o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, o resultado será o próprio radicando. Observe aqui os cálculos. Ó, eu tenho aqui raiz cúbica de 6 elevado a 3. Então, para você trabalhar com essa propriedade, você precisa de que o radicando seja uma potência. Então, eu tenho a raiz cúbica e minha potência aqui dentro, ou seja, o meu radicando aqui dentro é uma potência de expoente 3, ou seja, o expoente ele é igual ao índice da raiz. Se eu pegar essa minha raiz e transformar ela para uma potência de expoente fracionário, né? Podemos fazer isso com certeza, né? Temos aqui o 6 vai ser a base da potência, aí o índice está no Sol, vai para a sombra, e quem está na sombra aqui, que é o expoente, vai para o Sol. Vai ficar o quê? 6 elevado a 3 dividido por 3. Aí eu posso resolver essa fração, pessoal. Fração você pode resolver lá à vontade, seja onde ela estiver, seja uma fração simplesmente, seja uma base, a fração for uma base de uma potência, ou se a fração for exatamente o expoente. O que eu posso fazer com ela? Resolver, simplificar, né? Nesse caso aqui dá para me resolver ela. 3 dividido por 3 é igual a quanto? 1. Então ficará o quê? 6 elevado a 1, que é quanto? 6. Beleza? Vamos lá, próximo aqui, ó. Eu tenho raiz oitava de 7 elevado a 8. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou transformar isso aqui para uma potência de expoente fracionário. Vai ficar o quê? 7 elevado a 8 sobre 8. 8 sobre 8 é 1. Vai ficar 7 elevado a 1, que vai dar 7. Tá? Raiz quarta de 5 elevado a 4. Eu vou transformar isso aqui para uma fração, para uma potência, quer dizer. E vai ficar o quê? 5, a base, né? E a potência será uma fração. 4 sobre 4, que vai dar quanto? 1. Então, o resultado vai dar quanto? 5. Estou apenas mostrando para você que todas as vezes que você tiver uma raiz onde o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, o resultado vai ser o quê? A própria base do radicando, tá? A base, porque o radicando é uma potência, né? Então o resultado vai ser a base, né? Vai ser o radicando, mas só a base da potência, tá? É isso que está dizendo aqui, tá vendo? Ó, N representa o quê? Representa o índice da raiz, e o N aqui está representando o expoente. Tá vendo que é a mesma letra? Significa que são iguais, ó. N, né? N aqui, ou seja, né? Eu tenho o quê? Toda raiz onde o radicando é uma potência, se forem iguais a potência mais o índice, o resultado é o quê? É a própria base da potência. Pronto. Último aqui. Aqui eu tenho uma base negativa, né? Não tem problema, né? Desde que o índice seja o quê? Ímpar, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 elevado a 3 sobre 3, menos 2 elevado a 1, ou seja, menos 2. Ou seja, a base da potência é o resultado, tá bom? Então, de modo geral, podemos dizer que, ó, raiz de índice n, né? Raiz de a elevado a n de índice n é igual ao quê? Ao próprio a, ou seja, a própria base da potência. Por quê? Porque se eu pegar isso aqui e transformar para uma potência, né, de expoente fracionário, aqui a potência de expoente fracionário, aliás, o expoente, né, da potência vai ser o quê? Vai virar 1, e qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então vai sobrar o quê? A elevado a 1, que vai dar o próprio a. Então sempre que você tiver uma raiz, certo? E essa raiz lá dentro dela, ou seja, o radicando é uma potência, e o expoente dessa potência for igual ao índice da raiz, a resposta é a própria base da potência, né, do radicando. Pronto, galera, só isso, pessoal. Sabe por quê? Vou mostrar para você uma outra forma. Olha só esses exemplos aqui, ó. Vou te mostrar uma outra forma de provar isso para vocês que vai dar a base da potência, né? Aqui foi o que eu fiz para vocês, né? Lá em cima, né? É raiz quadrada de 6 elevado a 2, né? Transforma aqui para uma potência, vai ficar 2 sobre 2 igual a 1, é igual a 6. Agora, olha como eu vou fazer aqui. Ao invés de transformar para a potência, eu vou resolver. Vai ficar assim, ó. Aqui dentro, ó, 6 ao quadrado, né? Eu vou resolver o 6 ao quadrado lá dentro. Ao invés de transformar para uma potência, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver o 6 ao quadrado. Quanto que é 6 ao quadrado, galera? É 36. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 36. Esses dois aqui tinha necessidade de aparecer? Não, mas eu tô colocando aqui pra gente visualizar ele, saber que ele é o 2, só para lembrar. Mas se eu não aparecesse aqui, lembrando que seria, né, 2 da mesma forma. Então fica o quê? Raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6, tá vendo? Dá o mesmo resultado. Você pode vir transformar para potência de fração, expoente fracionário, ou então simplesmente resolver lá dentro, né, a potência e depois tirar a raiz, vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Deu 6 da mesma forma? Aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado a 2, vai ficar o quê?
3 elevado a 2 sobre 2, que vai dar quanto? 3. Aqui eu vou resolver lá dentro primeiro agora, ó. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar raiz quadrada de 9, que vai dar quanto? 3. Mesmo resultado, ó, 3 e 3. Aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 3. Vai ficar 2 elevado a 3 sobre 3, que vai dar 2 elevado a 1, que vai ficar como 2, tá? Agora eu vou fazer da outra forma aqui, ó. Vou resolver. Quanto que é 2 elevado a 3? É 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então vai ficar raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 8, galera? 2, tá vendo? Deu o mesmo resultado. Então, independente da forma que você resolver, o resultado vai dar o mesmo. Mas a propriedade, ela serve para quê? Para facilitar o nosso cálculo. Por quê? Porque quando aparecer, você nem perca o seu tempo resolvendo. Por quê? Porque é uma propriedade. A propriedade é uma regra, tá? Que veio para facilitar. Como assim? Ah, então quer dizer que todas as vezes que eu tiver uma raiz, o índice e o radicando da minha raiz for uma potência, o expoente for igual ao índice, eu posso cortar? Pode. O resultado vai ser o quê? Vai ser simplesmente a base da potência. Ou seja, o que a gente trabalha? A gente faz assim, ó, é igual, não é? Aqui, ó, é igual. O índice e o expoente é igual, a gente corta o 2 com 2, o 6 sai fora da raiz. O resultado é quanto? 6. Aqui, ó. O 2 e o 2 aqui não é igual? Corta o 2 com 2 aqui, o 6 sai da raiz. A resposta é o próprio 6, tá vendo aqui? Corta o 2 com 2, o 3 sai da raiz, é 3. Então essa propriedade aqui, a gente trabalha dessa forma. Índice e expoente do radicando é igual? Então corta, o número que está lá dentro fica sendo a sua resposta, tá bom? E se você desenvolver essa raiz aqui, seja para fração ou então resolver aqui dentro, você percebe que a resposta será a mesma, tá? A resposta não muda, é a mesma coisa de você cortar o índice aqui, ó, com o expoente lá dentro, o resultado é o mesmo, ele não muda, tá? Então não se preocupe, tá? Se você viu a raiz dessa forma aqui, é igual o expoente, mas o índice é igual, corta o expoente com o índice, vai acontecer o quê? A resposta vai ser a base do expoente lá dentro da raiz. Olha só, propriedade, que é essa que nós estamos vendo, utilizando a simplificação de radicais. Como assim? Todas as vezes que você tiver uma raiz, por exemplo, raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 100, né? Você pode encontrar o resultado da raiz utilizando a simplificação, tá bom? Simplificação da raiz. Esse procedimento de simplificar uma raiz, mais à frente eu vou mostrar para vocês, eu creio que seja a próxima aula, o próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como simplificar uma raiz. O que é simplificar uma raiz? É você pegar uma raiz, seja ela quadrada, cúbica, quarta, quinta, seja de qualquer número, gente. O índice pode ser qualquer número, o radicando pode ser qualquer número. Através, né, da simplificação você consegue encontrar o resultado de qualquer raiz, tá bom? Mas fica para o próximo vídeo. Aqui eu vou dar só uma pincelada sobre essa questão da simplificação, só para você ter uma noção aqui, caso você ainda não saiba, né? Talvez você já até saiba como simplificar uma raiz, né? Mas eu vou fazer um estudo, né, específico e detalhado sobre simplificação de raízes ou simplificação de radicais, né? Olha só, a propriedade utilizando a simplificação de radicais. Então, vou pegar aqui o número 625. 625, pessoal, é uma raiz exata, tá bom? É uma raiz exata. Então, vamos simplificar, né? Aliás, vamos fatorar isso, né? Fatoração, né? Utilizando números primos, tá bom? É chamado de decomposição, né? Por fatores primos. Sempre eu vou dividir isso aqui por números primos. Vamos lá. Então, eu sei que o 625 divide por 5. Por quê, galera? Porque terminou em 5, né? Quem são os números primos? Né? Começando do menor, o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7, né? Vamos trabalhar com esses 4 aqui. Agora vamos fazer uma análise aqui. A gente sempre começa com o menor, com 2. 625 ele é divisível por 2, aí nós voltamos lá no estudo sobre divisibilidade. Vamos recordar. Quando que o número é divisível por 2? Para ele ser divisível por 2, ele precisa ser par. O 625 é par? Não é, então não divide por 2. Agora, o próximo número primo, o 3. Será que o 625 é divisível por 3? Vamos fazer uma análise. Qual que é a regrinha para saber se o número é divisível por 3? Pega o número aqui e soma os algarismos. Vamos somar, ó, 6 mais 2 dá quanto? 8. 8 mais 5 dá quanto? 13. Somou aqui, deu 13, não é? Se a sua soma desse um número divisível por 3, aí sim seria divisível por 3, tá? Então, por exemplo, se fosse aqui, ó, 6, 2, daria quanto, né? 8. E mais 4 daria 12. Aí sim, o 624 é divisível por 3, porque eu somei os algarismos do número e deu um número, né, menor, é lógico, deu 12, né, divisível por 3. Mas nesse caso aqui não deu 12, deu quanto? Deu 14, né? Vamos lá? 8, deu 14, não, desculpa, deu 13, né? Porque 8 mais 5, né, 13. Então deu 13. O 13 não é divisível por 3, tá bom? Por isso o 625 não é. Ok? E por 5? Para ser divisível por 5, o número precisa terminar em 5
e em 0. Pronto, terminou em 5. Então dá para dividir por 5. Então eu pego 625 e divido por 5, dá quanto? 125. Da mesma forma, de novo, ó, dá para dividir por 5, tá bom? 125 dividido por 5 vai dar quanto? 25. Continua por 5 novamente, ó. 25 dividido por 5 vai dar quanto? 5. E 5 dividido por 5 dá quanto? 1. Qual que é a finalidade, né, da fatoração de um número, tá? É você dividir ele por números primos até chegar em 1. Chegou em 1, terminou a minha fatoração. Correto? Agora eu vou escrever dessa forma, gente. 625 é a mesma coisa de você multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Deu quanto? 625. 5 vezes 5 é 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então você pode escrever o 625 dessa forma. Pode escrever dessa forma aqui também. Entendeu? Tem várias formas de você escrever o 625, tá bom? Eu vou escrever ele numa multiplicação de números primos, tá bom? Então basta multiplicar os 5 4 vezes que eu tenho 625 aqui. Pronto. Gente, o 5 multiplicado 4 vezes é quanto? É 5 elevado a 4. Então, ó, 625 eu posso substituir ele por 5 elevado a 4. Agora, olha só, ó, eu tenho, ó, raiz quarta de 625. Agora vamos resolver isso aqui, né? Vamos resolver isso aqui. Na verdade, eu fatorei o 625 para nós resolver essa raiz quarta. Aqui tá aqui, ó, raiz quarta de 625. Vamos fatorar o 625 para ver o que vira. O que ele virou? Ele virou 5 elevado a 4. Pronto, então, ó, 5 elevado a 4. Opa, virou uma potência, né, de expoente o quê? 4. Só que o expoente 4 está igual ao índice da raiz. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse 4 com esse 4. O que vai acontecer com o número 5? Vai sair da raiz e será o nosso resultado. Ou seja, por meio dessa propriedade que nós acabamos de aprender, eu posso utilizar ela na simplificação de radicais e encontrar o resultado de qualquer raiz, de qualquer índice. Correto? Pronto, galera. Fechou, tá? Então não se esqueça, tá? Raiz, onde o radicando é uma potência, se o índice for igual ao expoente dessa potência, é só você cortar o índice com a raiz, o número vai, a base da potência do radicando vai sair da raiz, será o seu resultado, tá bom? Próxima propriedade, propriedade número 4, certo? Olha só, propriedade da potência de uma raiz. O que é a potência de uma raiz? É você pegar uma raiz e elevar ela a um expoente. Aqui, ó, a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Essa propriedade 4 aqui, ela é muito parecida com a propriedade número 3. Só que tem um detalhe, ó. A propriedade número 3, tá vendo que eu tenho aqui, ó, 6 elevado a 3. O expoente está lá dentro, né, da raiz, dentro do radical. O radical é o símbolo, tá? Então tá lá dentro do radical. Ó, 7 elevado a 8, 5 elevado a 4, dentro da raiz. Agora aqui não. Aqui é a mesma coisa. Aliás, a mesma coisa não. É praticamente a mesma coisa, porém, a raiz inteira está elevado ao expoente n. Tá aqui, ó. Raiz A de índice n, né, elevado a n. O resultado vai dar o quê? A da mesma forma, igual aconteceu aqui. Só que olha só o detalhe aqui, né? É praticamente a mesma coisa, galera. Tá vendo a diferença aqui? Aqui o n está aqui dentro. Aqui o n está de fora. Aqui só o A está sendo elevado ao n. Aqui toda a minha raiz, ó. Toda a minha raiz está sendo elevada ao n. O resultado vai ser o quê? Vai ser a própria base, né? Vai ser o próprio radicando lá dentro. Agora eu vou mostrar para você. Tá bom? Ó, lembre-se, ó, a potência de raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então vamos aqui, né, observar alguns cálculos para você ver o que eu estou dizendo, né? Vamos confirmar isso. Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado ao expoente 2. Galera, tudo isso aqui dentro do parênteses está sendo elevado a 2, não é? Agora vamos voltar lá na potenciação. O que é uma potência? Potência é você pegar uma coisa e multiplicar ela várias vezes por ela mesma, tá? Então, o que é uma potência? É você pegar a base e multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? 2. Como que eu resolvo essa potência aqui? Pego a base aqui da potência e multiplico ela mesma por ela. Quantas vezes? 4 vezes, certo? Aqui, como que eu resolvo essa potência aqui? Eu vou pegar a raiz cúbica de 5 e multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? 3 vezes. Vou pegar aqui, ó, a raiz cúbica de menos 2 e multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? 3 vezes. Agora vamos na prática, ó. Raiz, né, quadrada de 2. Vou ter que multiplicar 2 vezes, porque é uma potência, tá? Então, a base 2 vezes. Vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Só lembrando aqui um detalhe, galera. Para você multiplicar raízes, precisa que o índice seja igual. Mas, vamos lá. Se eu tô pegando isso aqui e multiplicando 2 vezes, o índice não vai mudar, o índice vai ser o mesmo. Se eu pegar isso aqui e elevar a 5, eu vou multiplicar 5 vezes, não é? O índice não vai mudar, por quê? Porque eu vou multiplicar isso aqui por isso aqui mesmo. Essa minha raiz quadrada de 2 vai ser multiplicada por ela mesma, quer dizer, eu não vou modificar a minha raiz, então ela sempre será multiplicada por ela mesma. Aqui, essa raiz de 2 aqui vai ser multiplicada 4 vezes, por quê? Por ela mesma. Então, sempre que você for multiplicar raízes, você não pode multiplicar raízes de índice diferente. Tá bom? Multiplicação de raízes somente por
raízes de mesmos índices. Ah, e o número lá dentro, eu posso multiplicar uma raiz com o radicando diferente? Pode. A única coisa que não pode ser diferente é simplesmente os índices, tem que ser os mesmos índices, tá bom? Mas esse estudo fica para a parte de operações de raízes. É mais para frente, depois que aprendermos sobre simplificação de raízes, nós vamos aprender as operações, trabalhar adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, né? E radiciação de raízes, tá bom? Aqui nós vamos apenas aplicar essa propriedade, correto? Então pronto, eu vou multiplicar, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Como que você resolve essa multiplicação aqui? Você vai escrever o radical com os mesmos índices, tá? Conserva o radical com o índice dele e multiplica os termos lá dentro, os radicandos, ó, 2 vezes 2, 4. Então virou o quê? Raiz quadrada de 4. Quanto que é raiz quadrada de 4, gente? 2, pronto. Aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 4. Quer dizer, eu vou multiplicar essa raiz de 2 4 vezes, né? Expoente é 4, vamos lá. Então o que eu faço aqui? Eu vou conservar o índice, né? E o radical aqui, índice 2, e multiplico os termos, 1 por 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então ficou raiz quadrada de 16. Quanto que é raiz quadrada de 16? 4. Então a resposta é 4. Simples, né, galera? Vamos lá. Agora vamos multiplicar uma de índice 3. Vamos lá. Raiz cúbica de 5, né? Tudo isso elevado a 3. Então vamos multiplicar essa raiz cúbica de 5 aqui dentro 3 vezes. Ó, o índice é o mesmo? Com certeza, né? Que eu estou multiplicando a mesma coisa por ela mesma. Então você conserva o radical com o índice dele e multiplica os termos lá dentro. Opa, tem igualdade aqui que ficou errada. Deixa eu apagar. Isso, pronto. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então ficou raiz cúbica de 125. Se você pegar o 125 e simplificar ele, você vai encontrar o resultado que 125 é uma raiz cúbica exata. Vai dar quanto? 5, porque 5 elevado a 3 é 125. Fechou, tá? Próximo. Raiz cúbica de menos 2. Lembrando que raiz, que o radicando é um número negativo, só pode ser resolvida se o índice for ímpar. Aqui o índice é ímpar? É, então, tranquilo. Vamos lá? Então, vou multiplicar isso aqui 3 vezes, né? Então, vou conservar o radical, né? Com o índice 3 e vou multiplicar. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Agora eu faço, ó. Raiz cúbica de menos 8 dá quanto? Menos 2. Pronto, galera. Ó, de modo geral, quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor, tá aqui, ó, né? Ó, raiz n, raiz a de índice n, tudo isso elevado a n é igual a simplesmente o radicando a, tá bom? Olha só mais exemplos aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 6, tudo isso elevado a 2, então vai ficar raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, que é igual a raiz de 36, vai dar 6, tá, galera? Muito fácil, tá bom? Lembre-se disso, tá? Se você tem uma raiz, ó, e o índice é igual ao expoente da raiz inteira, sabe o que a gente faz? É a mesma coisa, galera, de você pegar esse expoente aqui e joga ele aqui pra dentro, tá? Então essa propriedade não diz isso, quer ver só? Aqui eu tenho esses exemplos aqui, ó, o 4, tá vendo? Raiz quarta de 2, né? Vou multiplicar 4 vezes, vai ficar o quê? Raiz quarta de quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vai ficar raiz quarta de 16, que é igual a 2. Aqui, raiz cúbica de 5 elevado a 3, vou multiplicar a raiz cúbica de 5 3 vezes, vai dar quanto? Raiz cúbica de 125, que é igual a 5. Tá bom? Olha só, é o processo prático que vocês podem trabalhar. Quando tiver, aparecer assim, raiz quadrada de 6, tudo isso elevado a 2, né? Pega esse 2 e joga ele pra dentro, vai ficar como? Raiz quadrada de 6 elevado a 2. Vira a propriedade anterior, tá vendo? 6 ao quadrado é 36, raiz quadrada de 36 é 6, tá vendo? Ó, vamos lá, de novo, ó, raiz quarta, né, de 2, tudo isso elevado a 4. Pega o 4 aqui e joga pra dentro, então corta o 4 com 4, resultado é 2. Aqui, pega o 3 e joga pra dentro, fica raiz cúbica de 5 elevado a 3, corta o 3 com 3 aqui, da propriedade anterior vai dar quanto? 5. Então, toda vez que você tem uma raiz, certo? Onde o índice será igual a tudo isso elevado ao expoente, que vai ser igual ao índice, você pega esse expoente, joga pra dentro, vira a propriedade anterior e você vai lembrar, opa, eu posso cortar, né? Que eu posso cortar, ó, posso cortar 2 com 2, resultado é 6. Posso cortar 4 com 4, resultado é 2. Posso cortar 3 com 3, resultado é 5. Continuando, próxima propriedade. Propriedade da mudança de índice. Tá bom? Mudança de índice. Olha só. Quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número, ou seja, diferente de zero. Por quê? Porque se o índice ou o radicando for igual a zero, essa propriedade não vale. Então ela é válida somente quando for diferente de zero. Porque você pega o zero, multiplica por qualquer número, o resultado vai dar zero, né? Então, precisam ser diferentes de zero, tanto o índice quanto o radicando. Ó, voltando. Quando multiplicamos ou dividimos, né? Podemos multiplicar ou dividir o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número, né? O valor do radical não se altera. Como assim? Quer dizer que se eu pegar o índice, né,
da minha raiz, multiplicar, por exemplo, por 2, e vou pegar o expoente do meu radicando e multiplicar por 2, quer dizer que o resultado vai dar o mesmo. Isso, o resultado não modifica, tá bom? Na verdade, você vai encontrar uma raiz equivalente, certo? Os expoentes talvez vai mudar, mas você percebe que você pode simplificar e ele vai voltar a ser o que era antes, tá bom? Tá aqui, ó, raiz de A elevado a raiz N de A elevado a N. É a mesma coisa que se eu pegar aqui o meu índice e multiplicar por um termo que eu estou chamando de P, e o meu índice também multiplicar pelo mesmo termo. Vai dar a mesma coisa, não modifica o resultado, tá bom? Ou então posso dividir, ó, raiz de N de A elevado a N, olha só, eu posso pegar o meu índice dividir por P, e o meu N também lá dentro eu posso dividir por P, sendo que os dois, o índice e o expoente lá dentro pode ser o mesmo número ou um número diferente, desde que você multiplica ele por valor, por mesmo valor, ou multiplica ou divide pelo mesmo valor. Vamos lá na prática aqui que você vai entender aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 6, não é? Se eu pegar isso aqui e transformar para a potência, vai ficar o quê? 2 elevado a 6 sobre 2. Gente, 6 sobre 2 eu posso simplificar, vai dar quanto? Vai dar 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? 8. Agora eu vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente aqui dentro por 3. Vamos ver o que vai acontecer? Eu transformei, né? 6 e 2. Vou multiplicar agora aqui, ó. 6 vezes 3 e 2 vezes 3. Vai ficar quanto? 18 sobre 6. Se eu dividir 18 por 6, vai dar quanto? 3. Então ficou 2 elevado a 3 igual a 8. Tá vendo que não muda o resultado? Você pode multiplicar. Desde que você multiplica o índice e o expoente lá dentro pelo mesmo número, você não muda o resultado da sua raiz. Aqui, raiz quadrada, ou melhor, aqui tá igual, né? Mesma coisa do de cima, deixa eu ver. Ah, não, aqui eu fiz de forma diferente, para você entender. É a mesma raiz, só fiz de 3 formas diferentes. Olha só, aqui eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 6, né? Eu posso simplesmente multiplicar o índice e o expoente já aqui dentro da raiz. Aqui eu transformei, não foi para a potência? Aqui eu vou multiplicar na raiz mesmo, tá? Então, ó, índice 2 vezes 3, e aqui 6 vezes 3, né? 18, e 2 vezes 3, 6. Pronto, agora eu vou pegar esse resultado aqui dentro deu 18, expoente aqui deu 6. Então vai ficar como 2 elevado a 6 vezes 3 dividido por 2 vezes 3. Quanto que é 6 vezes 3? 18. Dividido por 2 vezes 3, 6. Então ficou 2 elevado a 18 sobre 6, igual a 2 elevado a 3, igual a 8, pessoal. Não modifica o resultado. Olha só, próximo aqui. Agora eu vou trabalhar com a divisão. Você vai ver que vai dar, né, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, com divisão não, né? Foi com a multiplicação mesmo? Isso, foi com a multiplicação mesmo. Tá? Então tem aqui, ó, 7, raiz 12ª de 7 elevado a 6. Mesma coisa, eu transformar aqui, né? Ficou 7 elevado a 1 sobre 2. Por quê? Porque eu simplifiquei, ó. Eu vou simplificar o 6 e o 12. 6 dividido por 6 é 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então ficou 7 elevado a 1 sobre 2. Então ficou como aqui? Aí eu vou transformar agora para raiz. Vamos voltar para raiz? Olha só. Aqui eu tô voltando para raiz. Aqui em cima eu não voltei não, mas aqui eu tô voltando para raiz. Olha só o que tá acontecendo, ó, porque deu um resultado exato aqui. Aqui não vai dar uma raiz exata. Então eu vou voltar para raiz, tá? Olha só, ficou 7 elevado a 1 sobre 2, né? Então eu vou transformar para raiz. Coloco o 7 lá dentro, aquela regrinha. Quem tá no sol vai para a sombra, quem tá na sombra vai pro sol. Então ficou o quê? Raiz quadrada de 7 elevado a 1. Quadrado não precisa aparecer no índice e o 1 não precisa aparecer no expoente. Então ficou o quê? Raiz quadrada de 7. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e multiplicar, ó. O 12, né, veio aqui para baixo, o 6 veio para cima, vou multiplicar todos, tanto em cima quanto embaixo por 6. Ó, 6 vezes 6, 36. 12 vezes 6, 72. Pronto, agora eu simplifico. Vou dividir esse 36 por 36, vai dar 1. Divido 72 por 36, vai dar quanto? 2. Então ficou o quê? 7 elevado a 1 sobre 2, a mesma coisa que antes, né? E deu raiz quadrada de 7. Mesma coisa. Agora eu vou multiplicar o negócio dentro da raiz, tá? Então ficou o quê? 12 vezes 6. E aqui dentro o expoente 6 vai ficar 6 vezes 6. Tô fazendo de 3 formas diferentes para você entender que dá o mesmo resultado, tá bom? Não precisa você trabalhar com, vou usar essa aqui, não. Já tô mostrando para você que sempre nós vamos chegar no mesmo resultado. Para você acreditar que não precisa nem fazer essas contas, basta você aplicar o que? A propriedade, tá bom? Olha só, então ficou 12 vezes 6 aqui vai dar 72, aqui 6 vezes 6 deu 36 aqui, agora eu transformo para a potência de expoente fracionário, ficou 36 sobre 72, divido por 36 aqui e aqui, ficou 1 sobre 2, deu raiz de 7. Ou seja, de modo geral, ó, raiz, aqui ó, n, e aqui pode ser outro número, galera, aqui tá n, né? Eu vou até modificar aqui, porque senão você vai pensar que tem que ser igual, né? Não precisa ser igual esses dois aqui não, vou até colocar aqui m para você saber que vai ficar diferente, tá? Aqui, ó, não precisa ser igual, tá bom? O índice com o expoente lá dentro não precisa ser igual. Você precisa multiplicar pelo mesmo número, por um número igual, tá? Se você multiplicar o expoente por um número e o índice pelo outro, essa propriedade você não está aplicando ela, você está aplicando outra coisa, tá? Tanto é que eu vou mudar aqui também, ó. Aqui pode ser outra coisa, ó. N, né? Dá a intenção que os dois são iguais, mas na verdade não precisa, tá?
aqui pode ser diferente, aqui, ó. Desde que você multiplica, ó, P e multiplicou por P lá dentro. Aí sim, tá tranquilo, tá bom? Deixa eu modificar aqui, né? Pra você não pensar que precisa ser iguais. Se forem iguais, tá na mesma, né? Então, voltando aqui. E da mesma forma é a divisão. Você também pode dividir, galera. Por exemplo, aqui, ó, o índice por um número e dividir também o expoente por um número. Também vai dar na mesma. Vamos lá, vou fazer para vocês aqui. Ó. Aqui eu tenho outro exemplo aqui de multiplicação e só um aqui da divisão, mas não tem problema, tá bom? Poderia colocar esses daqui na divisão, mas basta você entender isso aqui. Olha só. Raiz quarta de 5 elevado a 3, né? Eu vou multiplicar o 4 por 2 e o 3 também por 2. Então, 4 vezes 2 é 8. E o 3 vezes 2 é 6, então ficou assim, né? Agora eu vou pegar o 5, vou pegar esse aqui e transformar para potência. Ficou o quê? 5 elevado a 6 sobre 8. Se você quiser, você pode simplificar o expoente, tá? Mas eu não vou simplificar aqui porque não há finalidade. É só para você ver que vai dar igual lá embaixo, quer ver? Vai dar igual não, vai dar o mesmo resultado disso aqui, ó. Não é que vai dar igual, vai dar o mesmo resultado. O efeito que dá aqui, essa raiz aqui, se você multiplicar, né, o índice da raiz e o expoente, dá o mesmo resultado. Bom? Por quê? Porque agora eu posso simplificar aqui. Eu posso dividir, por exemplo, o 6 por 2 e o 8 também eu posso dividir por 2. Vai dar quanto? Vai dar 3 sobre 4. Mesma coisa aqui. Se eu transformar isso aqui, vai dar 5 elevado a 3 sobre 4. É bom? Dá na mesma. Olha só o exemplo da divisão. Eu tenho aqui 15 e aqui eu tenho 6, né? Então vai ficar, ó. Vou dividir aqui na raiz mesmo, ó. 15 dividido por 3 é 5. 6 dividido por 3 é quanto? É 6. Agora eu transformo, ó. Vai ficar como 2 elevado a 6 sobre 5. Então tá aqui, galera. Eu posso... chegar no mesmo resultado, galera, tá bom? Opa, aqui é 2, né? 6 dividido por 3 dá 2. Cadê que não multipliquei aqui, né? 2 aqui, calma aí, ficou errado. E 2 aqui, deixa eu ver. Opa, peraí, eu vou errar tudo aqui. Deixa eu arrumar aqui. Calma aí, gente, é porque eu copio e esqueço de modificar. Vamos lá. Então vai ficar, ó, ali em cima é 5, então, ó, aqui, o 5 vai ficar aqui embaixo. Isso, opa, já foi. E aqui em cima fica quem? O 2. Isso. Pronto, ficou assim. Eu posso simplificar aqui se eu quiser. Ó. 15 dividido por 3 vai dar 5. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então fica 5 e o 2 aqui. Dá na mesma, porque quando eu transformar vai dar isso aqui. Então, primeiro eu simplifiquei aqui para chegar nisso aqui, tá bom? Então, se você multiplicar o índice expoente da raiz pelo mesmo número, multiplicar ou dividir, você chega no mesmo resultado. Você não modifica a sua resposta, tá? Aí você me pergunta, então, quando que eu vou usar isso? Gente, se for necessário, tá bom? Agora, nossa sexta e última propriedade, né? Raiz de outra raiz. O que representa a raiz de outra raiz? É você pegar uma raiz e colocar dentro de outra raiz, tá bom? Então, vamos lá. A raiz de uma raiz pode ser escrita como uma única raiz, ou seja, quer dizer que você tem uma raiz dentro de outra raiz, você pode escrever como uma raiz só, isso mesmo, tá? Na qual o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Deixa eu explicar isso para você. Eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, tá vendo? O que será o resultado? Será o quê? Você pegar o índice de todas as raízes, multiplicar e coloca o radicando como um radicando só. Certo? Como assim? É isso mesmo, tá? Você vai pegar uma raiz, tá? Dentro de outra raiz, multiplica os índices e conserva o radicando. Pronto, só isso, tá? Aqui, ó. Vou direto aqui para... Vamos dar essa parte de observar os casos. Depois eu explico para vocês aqui. Porque se eu for direto aqui, talvez você não vai entender isso aqui, tá? A nomenclatura aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Raiz cúbica. Aliás, raiz quinta de 2 dentro da raiz cúbica. O que eu faço? Eu vou escrever uma única raiz só. O radicando aqui 2 continua sendo o radicando. E vou multiplicar os índices. 3 vezes 2... desculpa. 3 vezes 5, né? 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Então ficou raiz 15... raiz 15ª de 2. Que da mesma forma, tá? O radicando é 3 elevado a 5, vai conservar, tá lá, 3 elevado a 5. E os índices, eu multiplico todos eles, 6 vezes 4, né? Tá aqui 6 vezes 4, né? E o 3 elevado a 5 fica lá dentro, 6 vezes 4, 24. Então ficou raiz 24ª de 3 elevado a 5. Pronto. Ah, mas eu posso resolver 3 elevado a 5? Pode, mas o que me interessa aqui é só fazer a aplicação da propriedade. Tá bom? Agora deixa eu mostrar pra você por que isso acontece. Ah, então se eu tiver uma raizinha de outra raiz, eu não preciso de resolver ela assim, resolver? Não. Você vai conservar o índice, o índice não, você vai conservar o radicando dentro de um radical só e multiplica-se os índices. Agora vamos resolver isso aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, raiz, né, m, aqui vai ficar uma raiz de n a elevado a p. Eu vou pegar essa raiz aqui de fora, galera, e transformar ela para uma potência. Então o radicando tá lá dentro. O que é o radicando? É esse aqui tudo, ó. Esse aqui é o radicando dela. Eu vou transformar para potência. E isso aqui tudo, ó. Raiz de n a e p é o radicando dessa raiz de fora aqui. Né? Raiz maior zona aqui, o radicando dela é tudo aqui dentro. Então eu vou colocar isso aqui e vou transformar, ó. Quem que é o expoente desse radicando aqui? É 1. Então ficou o quê? Isso aqui tudo elevado a 1 sobre m.
tá? Transformei essa minha raiz de fora para uma potência, onde isso aqui será o radicando dela. Beleza. Agora eu vou pegar essa daqui e fazer a mesma coisa, essa de dentro, e transformar ela também para uma potência. Vai ficar o quê? A elevado a P sobre N. E isso aqui vai ter elevado a 1 sobre M. Agora o que eu posso fazer? Aplicar a propriedade da potência, que é o quê? Potência de potência. Conserva a base, né, da potência lá dentro e multiplica-se os expoentes, ó. Multiplica esse com esse, ó. P sobre N vezes 1 sobre M. Então, ó, P vezes 1 tá aqui. E N vezes N tá aqui. Então, vai ficar como? A elevado a quanto? P vezes 1 é P. M vezes N. Agora eu pego isso aqui e volto para a raiz. Vamos ver o que vai acontecer? Pego o A, coloco dentro da raiz e vou fazer aqui, ó. Quem está na sombra é N vezes M, tá aqui, N vezes M. E quem está no Sol? O P. Então pronto. Então o resultado disso aqui, sabe o que eu fiz? Ó, tá vendo? Lá no início, vamos voltar lá no início. O A, o radicando no A elevado a P, lá no final ele continuou sendo A elevado a P. Ah, mas se não for uma potência que não tem problema, é só o número que vai ficar lá dentro, tá bom? E o índice do final aqui do resultado vai ser o quê? M vezes N. Eu estou só provando para você que vai acontecer essa propriedade dessa maneira, tá? Então, de modo geral, podemos afirmar que quando você tem, ó, uma raiz dentro de outra raiz, você vai conservar o radicando da raizinha que está mais interior, que é essa daqui, certo? Se for uma potência, conserva a potência. Se for só o radicando aqui sem potência, conserva esse número, tá? E multiplica-se os índices, ó, M vezes N. Isso daqui é igual a isso daqui. Vamos para os exemplos aqui, ó. Olha só. Se eu tenho a raiz cúbica, né? Raiz quarta de 5 da raiz cúbica, então o que eu faço? Eu posso simplesmente, ó, vou fazer, aqui eu estou aplicando isso daqui, ó, essa definição, tá? Mas eu vou simplesmente, daqui eu vou lá pro final, só para você entender, forma rápida e fácil, olha só. Vou pegar o 5, coloco ele dentro da raiz, numa única raiz e multiplico. 3 vezes 4, 12. Acabou, só isso. Propriedade, raiz de outra raiz. Próximo exemplo aqui, ó, tá vendo aqui? Raiz quadrada da raiz quinta de 7. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó, o 7 e colocar no único radical, o símbolo, tá? No único radical aqui, 2 aqui da raiz quadrada, né? 2 vezes 5, 10. Pronto, essa é a nossa resposta, tá bom? Se você não conseguiu compreender, volta aqui, né, na parte da definição, você vai entender que isso aqui é a definição só desculpa, vamos lá de novo, ó, quase que não sai, né? Vamos lá. Só para provar que essa propriedade realmente vai acontecer isso, tá bom? Então, todas as vezes que você tiver uma raiz dentro de outra raiz, pega o índice da raiz mais interior, conserva ele dentro de um único radical e multiplica-se os índices, ó, 3 vezes 4, 12, tá aqui, conservou 5 lá dentro, ó, 2 vezes 5, 10 e conservou 7 lá dentro. Pronto, galera, essa é a nossa última propriedade, tá bom? Então tá aqui o estudo das propriedades das raízes, galera, certo? Então, pessoal, está aqui o estudo detalhado sobre todas as propriedades, tá? De 1 a 6. Certo, galera? As outras duas ficou no primeiro vídeo, tá? Então esse é o nosso segundo vídeo sobre as propriedades. Então aqui nós temos da 3 até a sexta, da terceira até a sexta, tá bom? Galera, então fique por aqui, né? Com o nosso estudo de propriedade de raiz. E fui!